Glória a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, que alegria nós estarmos juntos nesta noite, certos de que a bênção do Senhor é sobre a nossa vida e de que assim nós também podemos abençoar, estender a mão, interceder e fazer com que a obra do Senhor possa avançar, passando também por nossa casa, pela nossa família, e louvado seja Deus por isso. Em nome de todos os missionários do Departamento de Missões da DECAT, nós louvamos a Deus pela sua vida. Você que tem estendido a sua mão, você que tem repartido com o campo missionário aquilo que o Senhor tem dado a você e a sua casa. Que Deus faça você visualizar os frutos e prosperar você financeiramente também, porque nós temos a certeza de que outras bênçãos te alcançam. Quando o apóstolo Paulo agradece a oferta que ele recebe, ele diz à igreja de que o Senhor iria acrescentar em glória sobre a vida deles, amém? E quando o apóstolo Paulo vai continuar nessa realidade de agradecimento à igreja, ele estava dizendo de que a oferta daqueles irmãos gerava glória a Deus, tanto pelo que eles estavam fazendo e tanto pelo missionário quando recebia a oferta, no caso ele, aquilo também rendia glórias ao nome do Senhor Jesus. Então tenha certeza de uma coisa: quando você oferta, você está adorando a Jesus. E quando o missionário recebe a oferta, ele também glorifica Jesus, porque a provisão chegou, porque o cuidado chegou, e assim a obra prossegue e o Senhor é adorado com tudo aquilo que temos, amém? E você que não faz parte ainda desse grupo, seja um intercessor de missões, seja um contribuinte também, e eu acredito que Deus vai nos dar condições de irmos além e fazermos muito mais pela obra missionária. Você crê assim? Amém? Então esteja juntamente conosco e vamos viver aquilo que o Senhor tem ministrado ao coração da nossa liderança, dos nossos pastores, pastor Jeremias, que Deus abençoe, e através da visão nós vamos crescendo daquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer através da nossa igreja. Abra sua Bíblia comigo a um texto que me veio ao coração nesta noite, e eu quero dividir ele com você e sairmos daqui abençoados mediante tudo aquilo que já recebemos e vamos receber ainda da parte do Senhor e também entregamos aqui nesta noite. Profeta Jonas, capítulo de número 1. Nós vamos ler alguns versículos aqui para melhor compreensão do texto. E você mantenha a sua Bíblia aberta aí. Jonas capítulo de número 1, versículo 1. Diz assim o texto bíblico: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope, encontrou o navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta, que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo, e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão de navio e ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono, levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós
para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. E então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra e de que povo você é? E Jonas respondeu: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Capítulo 4, vamos ler um pouco mais o texto. Jonas já foi a Nínive, já pregou, e Deus já fez uma obra, e a gente vê o profeta falando de novo. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda em minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois eu sabia que tu és um Deus bondoso e compassível, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e que mudas de ideia quando ao mal que anunciaste fazer. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: você acha que é razoável essa sua raiva, Jonas? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que iria acontecer com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. E então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas novamente: você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? E Jonas respondeu: é tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu, e na noite seguinte ela desapareceu. E você, Jonas, não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Amém? Tome seu assento, dê um pouco da sua atenção para mim. Vamos refletir sobre esse texto. Para a gente entender ele melhor, é necessário entender 3 cenários ou situações envolvidas aqui. Primeiro, Nínive, uma grande cidade, como o próprio livro do texto de Jonas fala sobre ela, localizada na antiga Síria e capital desse grande império. Uma cidade de rotas comerciais e uma cidade muito poderosa para o seu tempo. Era uma fonte de riquezas, de prosperidade e de um governo maldoso também. Por que não dizer um governo contrário à vontade de Deus?
e também uma população totalmente imoral, pecaminosa. E durante algum período da existência dessa cidade, eles fizeram muito mal contra o povo de Deus. Uma maneira em que Deus permitiu que através do Império Assírio, e o segundo livro dos Reis vai tratar sobre isso, viesse e oprimisse o povo de Deus. Mas não só isso, o governo assírio gerava muita maldade e muita imoralidade também, culto a outros deuses e assim por diante. Conhecidos por suas vitórias em batalhas, a maneira cruel como tratavam o povo contra quem eles guerreavam, mas também a maneira imoral como eles vivenciavam. Do outro lado tem Jonas, profeta bíblico, um homem usado por Deus, profetizou durante algum reinado de Jeroboão II, e era um profeta que vinha de tradição profética, e foi um homem que chegou a profetizar a restauração de Israel, um homem usado por Deus, e Deus agora o chama para que ele fosse um profeta em direção a Nínive, e ele carregaria uma mensagem dizendo que em 40 dias Deus destruiria aquela cidade, caso ela não se arrependesse. Fogo cairia do céu e consumiria tudo, e os habitantes também da cidade de Nínive. É interessante pensar de que Jonas, ele é um profeta que consegue ouvir a voz de Deus, ser sensível à voz de Deus, mas ele também consegue ser resistente à direção que Deus está dando. Porque quando Deus fala com ele dizendo, vai a Nínive, carrega uma mensagem dura contra aquele povo, o final do texto dá a entender a mim e a você, de que Jonas conhecia o Deus que ele servia, e provavelmente por ele ter sido um profeta, que já falasse em nome de Deus em muitos momentos da sua vida, ele sabia que se o povo cumprisse aquilo que ele falasse a partir de uma mensagem profética, Deus iria agir com misericórdia e com bondade, ao ponto de que no final do texto ele reclama dizendo, é por isso que eu peguei outro caminho, porque eu sabia que os homens temendo a ti, arrependendo-se no seu coração, o Senhor estenderia a sua mão de misericórdia, assim como fez. Jonas, nessa tentativa de que o julgamento de Deus chegasse até Nínive, ele vai para uma cidade chamada Tarsis. Ele percorre o caminho até o porto, paga uma passagem e segue para essa região, mas no meio do caminho Deus intervém, porque o Senhor é Senhor da história. Deus age através de uma tempestade em que eles não conseguem avançar. Você conhece o texto, Jonas é lançado no mar, Deus providencia um peixe, que é polêmica teológica até hoje, e esse peixe guarda Jonas durante 3 dias, depois de um arrependimento profundo, Jonas é devolvido em terra, e então ele vai a Nínive para ser um profeta de Deus, e pregar aquele povo que arrepende-se. E duraram mais de 120 anos, porque a boa mão do Senhor esteve sobre eles. O que eu quero entender nesse texto com você de maneira bem prática. Primeiro, já preguei aqui, mas não canso de lembrar isso, é de que Deus está com os olhos voltados para a cidade. Deus vê os moradores, Deus vê as injustiças, Deus vê a imoralidade, assim como Deus vê o quebrantamento, o arrependimento e o coração fiel na cidade. Assim como Deus vê o comportamento do ímpio, vê o comportamento do justo. Assim como Deus vê a entrega do servo fiel, Deus também vê o comportamento do injusto. E Deus vem para Jonas dizendo, Jonas, levanta teus olhos e olha para um lugar que você não está olhando, para uma realidade que você não está vendo. Qual realidade, Senhor? Nínive. Jonas, vamos olhar para Nínive assim como eu estou olhando também. Ei, o povo de Deus jamais olharia para aquela cidade.
O profeta de Deus jamais olharia para aquele povo, tamanha crueldade, tamanha imoralidade, tamanha pecaminosidade. Só que Deus vem, visita o seu profeta e diz a ele: eu estou olhando para a cidade de Nínive, e eu estou te convidando a olhar para ela também, porque quando você olhar para ela, se tornará um instrumento meu para fazer uma obra naquela cidade. Eu vim lembrar a mim e a você de que às vezes a gente acha que a cidade está solta ao caos, ao poder dos poderosos, à influência dos influenciadores. A cidade está solta às mãos dos homens, mas eu creio nas Escrituras Sagradas, soberanamente tem um Deus olhando para este lugar, tem um Deus olhando para as cidades, tem um Deus olhando para a habitação humana, e Ele busca de tempo em tempo, de dia em dia, revelar o seu plano, o seu propósito. E volta e meia Ele bate a porta do meu e teu coração dizendo: olha para realidades que eu quero que você olhe, porque eu estou olhando a tempo. Realidade dos nossos vizinhos, realidade do poder público, realidade dos teus funcionários, realidade do teu patrão, realidade dos teus amigos de escola, de faculdade. Volta e meia o Senhor bate na porta e diz: olha, porque eu estou olhando a tempo, eu já vi que aí tem coisas para mudar, e você vai ser o instrumento meu na cidade. Ei, ela pode ser imoral, ela pode ser cruel, ela pode ser pecaminosa, mas os olhos do Senhor estão sobre a cidade, procurando conhecê-la e revelar a sua glória. E volta e meia o Senhor visita o seu povo dizendo: olha para onde eu estou olhando também. A segunda verdade que eu quero que você guarde no seu coração, assim como quero guardar no meu, é de que na soberania de Deus, e você há de concordar comigo, Deus poderia fazer uma obra em Nínive a partir de outra pessoa, sim ou não? Deus poderia se revelar ao rei, pronto. Deus poderia se revelar a um general de guerra, a um revolucionário em Nínive. Só que Deus trabalha dentro das quatro linhas da sua forma de agir. E aí mora a sua graça e a sua bondade. Porque quando Deus quer fazer uma obra na cidade, sabe aonde Deus busca um instrumento? Deus busca no meio do seu povo. A obra era em Nínive, a transformação era em Nínive, um grande milagre era em Nínive. Deus poderia ir nas autoridades de Nínive, Deus poderia ir no governo de Nínive, só que Deus vai no meio do seu povo, porque quando Deus quer fazer uma obra na cidade, é no meio do seu povo que Deus vem, porque é aqui que Ele tem instrumentos para usar, e é a partir do seu povo que Deus trabalha, independente da obra que Ele tenha para fazer, e é independente do lugar que essa obra tenha que acontecer, seja um lugar pequeno ou um lugar grande, seja um lugar de influência ou não, Deus vem no meio do seu povo e diz: é você que eu quero, é a partir de você que eu quero, é através da sua vida que eu quero. Nesta noite, entenda, para os cenários da sua existência e para as transformações de Catanduvas, região do Brasil, por que não dizer do mundo, de povos, Deus vai fazer isso através do seu povo. Aqui está o povo de Deus, é a partir da minha e da sua vida que Deus vai fazer uma obra nesse lugar e nessa cidade. Ei, Deus trabalha dessa forma e dessa maneira. Quem é Jonas para falar com o rei? Só que se você ler o texto, você vai ver que quando a mensagem do simples profeta chegou no ouvido do rei, o rei deu um decreto dizendo: a partir de hoje ninguém come mais, a partir de hoje a gente se veste com trapos de cinza, ou melhor dizendo, se suja de cinza, se quebranta, se arrepende. A partir de hoje a voz desse profeta é ouvido, porque ele é um homem de Deus nesse lugar, e ele tem uma mensagem de Deus. Deixa eu dizer algo a você, que é a terceira verdade. A primeira verdade é que Deus olha para a cidade. A segunda verdade é que Deus vem no meio do seu povo buscar um instrumento para tocar a cidade. A terceira verdade é que a gente precisa vencer
os preconceitos existentes em nós para a obra que Deus quer fazer na cidade. Jonas não queria ir a Nínive, não é porque ele achava impossível para Deus, muito pelo contrário, ele cria o quanto Deus poderia fazer. Segundo, Jonas, ele não queria ir a Nínive porque talvez fosse longe, distante, ou não tivesse condições de chegar. Jonas não queria ir a Nínive por causa das barreiras que ele tinha com aquela cidade. Preconceito estabelecido, enrijecido o seu coração contra Nínive. Na mentalidade de Jonas, eles merecem morrer. Na mentalidade de Jonas, o julgamento é pouco. Na mentalidade de Jonas, esse povo mau precisa pagar pelo que fez. Eles não podem ser alcançados com misericórdia e com graça. Jonas é aquele tipo de comportamento meu e seu. E se eu pregar e ele se converter? E se eu pregar e ele resolver ir para a igreja comigo? E se eu pregar e eu ter que discipular ele? E se eu pregar e é realmente isso que ele precisa? E se eu pregar e ele virar me chamar agora para orar com ele toda noite? A gente tem coisa que a gente não quer. É Jonas. Então a gente precisa converter o nosso coração primeiro. Se Deus quer salvar Nínive, não importa o que ela viveu, o que ela fez. Se Deus quer alcançar eles, que a gente esteja pronto, disponível e dizendo: eis-me aqui para viver o processo que Deus quer fazer na vida desses ninivitas. Eu me entrego para isso e me coloco à disposição. Usa minha vida, Senhor, para essa realidade. Eu pergunto: quais são as barreiras existentes dentro de você para que a sua Nínive seja alcançada? Quais são? São contra ela? Ou são as barreiras de você mesmo com você mesmo? Nessa noite o Senhor diz a você: você é um escolhido meu. Te encontrei, te achei. Independente do lugar que você andava, te dei um banho da graça, te enchi do meu espírito, coloquei dons dentro de você, habilidades aí dentro que foram redimidas, alcançadas pela graça, que antes serviam o mundo, mas agora servem o reino. E nessa noite o Senhor diz: eu ainda olho para você e te direciono especificamente para essa Nínive, porque eu sei do propósito que eu posso fazer a partir da sua vida. Então que essas barreiras sejam diminuídas, a graça seja elevada, e que você saia aqui dessa noite entendendo: sou um instrumento de Deus e quero fluir graça do Senhor na Nínive que eu estou sendo direcionado. Não esquece, primeira verdade: Deus está olhando a cidade. Não é só você que está vendo essas coisas ruins, não. Deus está vendo também, tá? Se você já viu, fica esperto. Tá bom? Crente não vê as coisas só por ver, para ficar fofocando, tá bom? Tá sabendo a última? Se você está sabendo, então ore. Não tem esse negócio. Porque tem coisa que Deus já te mostrou, é porque Ele quer te usar e você ainda não entendeu. Amém? Vamos fechar aqui e vamos para frente. Primeiro, Deus está olhando a cidade, volta e meia Ele chama a gente para olhar junto com Ele, amém? Segunda verdade é de que quando Deus quer fazer uma obra no meio do seu povo, no meio da cidade, Deus vem no meio do seu. Terceira verdade é que a gente precisa vencer as barreiras existentes em nós contra a Nínive que Deus quer alcançar. Quarta verdade é de que a gente precisa diminuir o trabalho de Deus em nos mover em prol da sua missão. Porque às vezes Deus tem mais trabalho com a gente do que com os pecadores, tá? Essa é uma verdade dura para mim.
Estou pregando aqui, tem coisas que a gente deveria fazer igual os pregadores famosos. Entrega para o outro microfone e a gente só fica no ouvido, né? Que é difícil pregar. Pega em nós primeiro. Irmão, tem coisa que Deus na sua missão, Ele tem mais trabalho com o seu povo do que com os pecadores. Para o Jonas pregar em Nínive, olha o que Deus teve que fazer. Falar com ele. Depois, gerar uma tempestade enorme, que não estava programada para aquele tempo. Direcionar o comandante do navio até o porão, para encontrar o Jonas, que estava dormindo lá. Conduzir os marinheiros ao espírito de quebrantamento, aonde todos eles estavam orando, clamando, mesmo na ignorância, e o Jonas estava onde? Dormindo, mas o coração de todos os marinheiros já quebrantado, aflito, e eles pedindo misericórdia de todo lado, e o povo de Deus aonde? Dormindo. Aí Deus teve que fazer o quê? Convencer aqueles marinheiros a jogar o bendito do homem no mar, porque nem isso eles queriam fazer. Jogou tudo a carga, jogou tudo fora, não tinha mais o que fazer. Aí aparece o Jonas dizendo: joga eu. A vontade de dar uma surra, né? Não vou falar muito porque eu estou falando de nós, então vamos ficar quietos. Ou melhor dizendo, vamos em frente. Além de fazer isso, teve que enviar um grande peixe para engolir o abençoado do homem. Dá uma ordem ao peixe, não faça a digestão dele, e vamos criar um problema para resolver só na eternidade. Todo mundo vai tentar explicar e não vai ter o jeito de explicar isso, porque é o Jonas para ser levado para a missão. Aí Deus teve que ouvir a oração dele lá no ventre do peixe, dar uma direção para o peixe dizendo: não larga ele em qualquer lugar, larga ele na praia tal, porque a partir de lá é mais perto de Nínive. E aí o peixe com enjoo vai até lá, solta o abençoado do Jonas, e quando ele pisa na praia, ele diz: agora eu vou para Nínive. Um trabalho desse, de levar um missionário lá, imagine Nínive para converter os ninivitas. Não, o Jonas só levanta a voz dele dizendo: ninivitas, tem uma mensagem de Deus contra vocês. Se não se arrependerem, serão consumidos em 40 dias. Deus vai acabar com vocês, e todo mundo vai se quebrantando, vai se dobrando, vai se convertendo. E quando a mensagem chega no rei, vem um decreto que acelera a pregação, que acelera o movimento e o avivamento em Nínive. Eu vim pregar nessa noite: chega de Deus ter tanto trabalho para mover eu e você para a missão dele. Sejamos mais leves, sejamos mais simples, sejamos mais sensíveis, sejamos mais entregues, sejamos mais quebrantados. Que Deus fale com a gente, e a gente vá, e Ele faça uma obra a partir de mim e de você, para a obra dele. Diga para quem está do seu lado: irmão, seja mais simples. Diga assim: não dá tanto trabalho para o Senhor Jesus, pelo amor de Deus. Irmão, esse negócio, se descer um cavalo branco no meio da igreja, irmão, para com isso, você já sabe a voz de Deus. Ah, mas se Deus despertar o irmão tal 3 horas, para de pedir para Deus tirar o sono dos outros, pelo amor de Deus. O infeliz é você que não dorme, por causa que não está fazendo a obra de Deus, quer que os outros não durmam também. Ah, mas se o céu da igreja, se o teto da igreja se abrir, não vai se abrir nada, irmão. É uma igreja linda, vai ficar assim, desse jeito. Ah, mas se vir o profeta lá de São Paulo, não vai vir não. Essa casa tem profeta, e Deus fala com você ainda, e já ministrou ao teu coração o que você tem que fazer. Viva a obra do Senhor nesse tempo. É difícil isso. Para mim, em primeiro lugar, eu sei, mas o Senhor está dizendo: eu quero gente mais leve, eu quero gente mais sensível, eu quero gente mais simples, eu quero gente fazendo menos aqueles propósitos mirabolantes. Pode ter certeza, não é o inimigo que está mandando você evangelizar, não é o inimigo que está mandando você orar, e nem é vozes na sua cabeça, é o Espírito Santo dizendo: eu tenho uma obra para fazer a partir da sua vida. Então seja sensível
sensível ao que Ele quer fazer a partir de nós. Que haja em nós simplicidade em responder ao Senhor. Que haja em nós ousadia, coragem, diante da convivência, diante do compartilhar a vida, diante do desafio de discipular, diante do desafio de se expor, mas que Deus nos dê graça, e que a gente seja leve, e que o Senhor nos mova para viver o propósito que Ele tem a partir de nós e de nossas vidas. Para terminar, a quinta verdade que eu queria refletir com vocês é de que precisa haver em nós o mesmo sentimento que existe no coração de Deus em relação à cidade. Quando Deus enviou Jonas a Nínive, havia uma mensagem de juízo e para destruir a cidade. Só que a vontade soberana de Deus e primária era fazer o que Ele fez: cobrir Nínive com a sua graça e com a sua misericórdia. O propósito inicial de Deus era encontrar em Nínive corações quebrantados, não era queimar ninguém. Agora Jonas chegou em Nínive e pregou com outro coração. Eu quero ver esse negócio pegar fogo, porque ele pregou e teve êxito na pregação. Só que um êxito que ele não gostou, porque o que Jonas queria era pregar e sair de lá corrido. Vai embora. E ele prega, a cidade ouve, os corações se quebrantam visivelmente, há um jejum instaurado. Mas mesmo assim o Jonas foi, sentou lá no final da cidade, ficou olhando. Eu quero é ver pegar fogo. Vai queimar de um por um, é tudo pro inferno. Quantas vezes nós evangelizamos com esse coração? Não é um coração que quer trazer, é um coração que quer jogar. A gente manda pro inferno mesmo. Vai, merece. Não é o coração de Deus, não. Jonas pregou, sentou e disse: eu quero ver fogo como nunca vi na minha vida. Eu já vi registros lá de Elias, desceu fogo e consumiu o holocausto. Vamos ver o que é Deus mandar fogo e matar a gente. Passou um tempo, passou outro. E o coração de Jonas foi revelando o que ele carregava. Não vai queimar não. Aí Deus faz um favor para Jonas. No lugarzinho dele, Deus cria uma planta que protege ele, para ele esperar. Ele dorme. Quando o dia amanhece, ele sente o sol quente, e ele olha: cadê a planta? E a planta foi embora. Aí o Jonas fica mais bravo ainda, porque ele sabia que aquela planta era uma provisão de Deus. Deus, como é que tu cria um negócio ontem e ele morre hoje? Não tem dó da planta não? Aí Deus vem conversar com Jonas. Jonas, acho que você está certo. Tem dó da planta? Tenho. Não pode matar desse jeito. Então deixa eu falar uma coisa com você, Jonas. Por que não existiria em mim tamanha misericórdia com mais de uma centena de milhares de pessoas que de tanta imoralidade, de tanto pecado, não sabiam distinguir entre a mão esquerda e a mão direita? Jonas, você tem dó das tuas coisas, você tem dó daquilo que te faz bem, você tem dó daquilo que te protegia. Uma simples planta, Jonas, mas estava te servindo, estava te cobrindo, estava te protegendo, estava te abençoando. Dela você tem dó. Agora deles que se arrependeram, que se quebrantaram, que pediram perdão, deles você não tinha dó. Jonas, você não estava em Nínive com o meu coração, não estava aqui pulsando na mesma batida minha, mas
mas eu quero te converter, Jonas. E é isso que o Senhor está dizendo a mim e a você nessa noite. Anda nessa cidade com o mesmo coração que eu tenho por ela. Quantas vezes nós temos um coração apaixonado por aquilo que nos faz bem? Quantas vezes nós temos um coração apaixonado pelas plantas que o Senhor faz, gera, cria do nada, e elas nos protegem, nos abençoam, nos cobrem. Choramos por elas, amamos elas, mas não temos a capacidade de derramar uma lágrima, de o coração ao mínimo se fechar pela realidade da cidade. Coração de Jonas, sentado, olhando, é indiferente. Pior, nem indiferente é raivoso, é machucado, é ferido. Nessa noite o Senhor fala com a gente nesse lugar, e Ele diz: eu quero trocar o coração de Jonas pelo meu coração na cidade. Eu quero você andando por esse lugar, não apenas quebrantado por causa da planta, mas quebrantado pela cidade. E se tiver uma planta para repousar, glória a Deus, Ele mandou, Ele proveu. Mas o bom é que a cidade está se quebrantando. O bom é que o arrependimento está sendo visível. O bom é que o fogo prometido não vai vir. O bom é que do rei até o mais simples animal está prostrado, está sem comer, está pedindo misericórdia, e a provisão de Deus está vindo sobre a cidade. Aí o meu coração se alegra, aí o meu coração celebra. Esse é o coração que Deus deseja inserir em nós, para andarmos pela rua da nossa cidade. Que o Senhor possa mudar em nós o coração de Jonas, por um coração tocado, inundado pela sua presença e pela compaixão que Ele tem pela cidade. Amém? Lembre-se disso. Deus está olhando para a cidade, e Ele nos convida a olhar também. Lembre-se que quando Deus quer fazer uma obra na cidade, Ele vem no meio do seu povo buscar um instrumento, e esse instrumento somos eu e você. O que precisamos é diminuir as barreiras, diminuir o preconceito, diminuir talvez as barreiras existentes em relação a nós mesmos, e estarmos abertos àquilo que Deus quer fazer. O que precisamos é ser leves o suficiente, sensíveis o suficiente, para que Deus nos conduza. Não precisa tempestade, não precisa peixe que ninguém pode explicar depois, não precisa os outros sofrendo por causa de nós. Que sejamos leves, rápidos, prontos àquilo que Deus quer fazer, e que possamos ir à cidade com o coração movido, inundado por um sentimento divino. E a realidade será de que a misericórdia de Deus alcançará aqueles que estão condenados à morte. E Nínive durou mais uma centena de anos, porque Jonas chegou até ela. Eu quero declarar nesta noite: gente vai continuar vivendo, não do jeito que estava, mas com uma vida diferente, livrado da morte, porque eu e você chegaremos até ela e seremos um instrumento de Deus. Se você crê assim, fica de pé nessa noite, que nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Dá a mão para quem está do seu lado aí agora, em nome de Jesus. Diga para ele: eu vou orar por você, irmão, porque Deus tem uma obra a fazer a partir da sua vida nessa cidade. Diga: eu vou orar por você, meu irmão, porque Deus vai te mostrar coisas que Ele não vai mostrar para ninguém.
Diga: eu vou orar por você, meu irmão, porque tem barreiras que você precisa vencer, que são só suas, que não são de Deus. Deus já destruiu todas elas. Ele sabe como chegar em Nínive, Ele sabe como falar com os ninivitas, Ele sabe como alcançar eles. É só você vencer essas barreiras. E diga: eu vou orar por você, porque você precisa ter um coração mais parecido com Deus e menos parecido com o de Jonas. Amém? Vamos orar uns pelos outros. Irmão, pelo amor de Deus, não xinga o teu irmão. Esse Jonas que está aqui do meu lado, não faz isso. Amém? Mas abençoa ele dizendo: está um instrumento de Deus aqui do meu lado, está um homem de Deus, está uma mulher de Deus para esta cidade. E nós cremos que Deus vai usar a vida dele a partir desse tempo. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite como um grande exército de homens, de mulheres que o Senhor levantou nessa cidade, e que a partir de nós o Senhor tem algo a fazer nesse lugar, Pai. Por isso nós oramos entendendo, ó Deus, de que o Senhor quer fazer algo aqui, e o Senhor está nos chamando, o Senhor está vindo nesse lugar, o Senhor está indo nesta casa, o Senhor está indo nesse quarto de oração, o Senhor está indo durante esse sono, despertando ele, despertando ela, o Senhor está indo nesse departamento do trabalho, aonde teu filho, a tua filha trabalham, e está gerando uma atmosfera diferente. Pessoas estão abrindo o coração, pessoas estão derramando a alma. É porque o Senhor escolheu ela para ser um instrumento na cidade, assim como escolheu Jonas. Eu quero te pedir nessa noite: nos enche de ousadia, nos enche de capacidade de responder ao teu chamado, que as barreiras caiam, que as barreiras sejam superadas, e que a partir de hoje a gente não corra para outro lugar, que a partir de hoje a gente dê menos trabalho para o Senhor e trabalhe mais junto com o Senhor naquilo que o Senhor quer fazer. Pai, dai-nos um coração parecido com o seu. Quebranta o nosso coração, Pai, que às vezes é um coração indiferente, ou um coração apenas do juízo, ou apenas um coração que quer ver, Pai, a tua ação de punição na cidade. Dá um coração de graça, de misericórdia, dá um coração de favor do Evangelho, dá um coração que ame vidas se rendendo, se prostrando, e que elas fazerem isso, a gente transborde em alegria, sabendo que o Senhor está mudando histórias, e que assim o teu reino avance, que assim a tua bondade se manifeste, e que assim a gente celebre o teu agir na cidade. É o que nós oramos em nome de Jesus.